Meus irmãos, boa noite. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Eu não sei se a arte de preparar sermão me permite, mas eu quero dar um tema para a minha mensagem nesta noite, antes mesmo de ler a palavra de Deus. Eu queria pensar nesta noite com os irmãos e amigos, quando tudo parece ter dado errado. O nosso tema é quando tudo parece ter dado errado. Eu não sei precisar quanto tempo atrás, mas quem tem a minha idade vai entender. Eu não tenho vergonha, eu tenho 55 anos. E eu me lembro que ainda muito jovem, eu via uma propaganda na televisão que falava do Instituto Universal Brasileiro. Quem é da minha idade está entendendo. E o comercial era: o Instituto Universal Brasileiro vai até você. E o Instituto Universal Brasileiro oferecia uma grade de cursos por correspondência. Eu sempre via aquela propaganda, até que um dia, não sei como, chegou um folheto do Instituto Universal Brasileiro nas minhas mãos. E eu olhei, uma grade de curso profissionalizante. Guardei aquele folheto e disse: vou fazer um curso por correspondência pelo Instituto Universal Brasileiro. E me inscrevi. E chegaram-se as apostilas. E minha mãe ficou muito satisfeita. O Dino está tomando jeito. O Dino está estudando. Mal sabia ela que, dentre de vários cursos apresentados pelo Instituto Universal Brasileiro, eu escolhi fazer o curso de mágica. Quando minha mãe soube, ela quase me bateu. E confesso que levei a sério o curso e comecei a estudar as primeiras lições que chegaram. E empolguei. Em frente à minha casa da minha mãe tinha um açougue, e o açougueiro era muito meu amigo. Eu falei: vai ser lá. Me preparei e falei com ele: Dário, qual é o horário do café da tarde dos funcionários? Ele disse: tal hora. Eu disse: posso fazer um show? Ele: vem. E eu preparei o show. Era uma mágica só. E assim fiz. A mágica consistia em eu levar uma sacola de papel grande. Eu iria apresentar uma bola de aniversário. Eu iria furar aquela bola, iria dar um estouro e eu ia tirar uma outra bola dali de dentro. Detalhe, eu iria mostrar a sacola vazia. E assim eu fiz. Tudo pronto, os funcionários esperando a mágica. Apresentei a sacola vazia, coloquei a bola ali dentro, enfiei a agulha e bum! Quando eu olhei para a sacola, não tinha outra bola lá dentro. Eu vou dar uma de Mr. M. A mágica consistia no seguinte: é colocar uma bola dentro da outra e entre as bolas colocar uma rolha. Eu iria furar somente uma e tirar a outra. Eu furei as duas. Meu primeiro show foi um fracasso. Primeiro e único. Tudo deu errado. E eu queria pensar nesta noite, quando tudo parece ter dado errado. Eu quero ler Lucas capítulo 23, somente o verso 33. Quando tudo parece ter dado errado. Lucas 23, verso 33. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Vou repetir. Quando chegaram
no lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Como bem disse a nossa irmã nesta noite, a crucificação era uma pena de morte comum no Império Romano. E Jesus Cristo, ele foi acusado de blasfemar contra Deus e alegar ser o Filho de Deus. Interessante é que, condenado no tribunal civil, condenado no tribunal religioso, depois de ser açoitado de forma cruel pelos soldados romanos, Jesus Cristo carrega publicamente o instrumento de vergonha para ser crucificado fora dos muros da cidade. A crucificação era uma forma utilizada pelo Império Romano para aplicar a pena de morte. A crucificação era uma morte lenta e dolorosa. E diz o texto que Jesus Cristo, ele foi crucificado entre dois malfeitores. E não foi à toa que Jesus Cristo foi crucificado entre dois malfeitores. O fizeram assim porque o consideraram, o julgaram como o maior dos criminosos que ali estavam. Acerca da crucificação, no ano de 71 a.C., por ordem do general Marco Lício Graço, 6.000 pessoas foram crucificadas por sua rebelião na guerra civil servil, e isso aconteceu na cidade de Roma. E ao olharmos para o Cristo crucificado, podemos pensar: parece que tudo deu errado. Se a nossa leitura fosse somente em Lucas capítulo 3, verso 33, nós poderíamos dizer: parece que tudo deu errado. No entanto, a Bíblia nos diz que na crucificação de Jesus Cristo ocorreram certas ocorrências, e nós vamos mencioná-las aqui nesta noite. A primeira reação que acontece na crucificação de Jesus Cristo é uma reação humana, e ela se encontra em Lucas capítulo 23, no verso 43, e eu vou ler. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A primeira reação que acontece na crucificação de Cristo é uma reação humana. Jesus Cristo salva um malfeitor. Hoje estarás comigo no paraíso. Interessante é que no meio da dor, do sofrimento e da vergonha, Jesus Cristo ouviu um clamor sincero. Ali na cruz, o ladrão da direita, ele reconhece que está sendo crucificado por causa dos seus crimes e por causa dos seus pecados. Ali na cruz, o ladrão da direita, ele reconhece que Jesus Cristo é Salvador e Rei. Ali na cruz do Calvário, aquele ladrão, ele reconhece que de fato está diante do Filho de Deus. Depois de um momento de incredulidade, os seus olhos são abertos e ele reconhece que está diante daquele que é o único que pode perdoar os seus pecados e lhe dar a vida eterna. A crucificação era algo terrível, o sofrimento era grande, e era normal as pessoas que estavam sendo crucificadas proferir palavrões, insulto e muitas das vezes amaldiçoar os soldados e os demais que ali se encontravam. Mas interessante que esse ladrão, ele viu algo diferente em Jesus Cristo, e o seu pedido é uma clara demonstração de confiança e fé na pessoa de Jesus Cristo. Lembra de mim quando estiveres no teu reino. E ele ouviu: hoje mesmo estarás comigo
no paraíso. Esse ladrão, ele é salvo do mesmo jeito que eu e você podemos ser salvos. Mas como, irmão Dino? Sem mérito, sem obras, sem rituais religiosos. Mas como esse ladrão pode ser salvo, irmão Dino? Salvo somente pela graça em Cristo Jesus. Olha o que o sacrifício de Cristo faz. Preste atenção a respeito deste ladrão. Olha o poder da cruz de Cristo. Olha o poder do sacrifício de Cristo. Preste atenção. Na parte da manhã, aquele ladrão, ele foi pregado à cruz. Bem provável que tenha sido às 9 horas da manhã. Então olha só, na parte da manhã, esse ladrão, ele é pregado à cruz. À noite, ele estava no paraíso. Na parte da manhã, ele era um criminoso. Na parte da noite, ele era amigo de Deus, salvo pela graça. Hoje estarás comigo no paraíso. A primeira reação que a gente encontra na cruz de Cristo é uma reação humana. Olhando para a crucificação de Jesus Cristo, somos levados a pensar: parece que tudo deu errado. Mas a Bíblia nos fala de outra reação. E a segunda reação que nós encontramos na crucificação de Jesus Cristo é uma reação sobrenatural. É isso mesmo, uma reação sobrenatural. Vou ler, seguindo o texto, Lucas capítulo 23, o verso 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Houve trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde. Uma reação sobrenatural. Preste atenção na ligação que eu vou fazer agora. A última praga no Egito, a última praga caiu sobre o Egito, foi a morte do primogênito. Perfeito. E para que uma casa fosse poupada da morte, era necessário que nessa casa eles matassem um cordeiro e passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passasse, aquela casa seria poupada. Agora preste atenção. Êxodo, capítulo 10, verso 21 diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para os céus e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possa apalpar. Verso 22: e houve trevas sobre o Egito por 3 dias. A penúltima praga que cai sobre o Egito, antes do cordeiro ser morto, foram 3 dias de trevas. Agora, antes da morte do cordeiro, antes da morte de Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, diz a Bíblia que houve 3 horas de trevas sobre a face da terra. Eu entendo que a natureza, representada pelo sol, ela sente vergonha do que os homens estão fazendo com o Criador e Senhor deste mundo. Spurgeon, um pastor batista, disse que o sol cobriu o seu rosto de constrangimento diante da crucificação de Jesus Cristo. Outra coisa interessante, que quando Jesus nasceu, diz a Bíblia que houve luz à meia-noite, e na sua morte, diz a Bíblia que houve trevas ao meio-dia. Pastor Hernandes Dias Lopes disse que a escuridão na crucificação de Cristo, ela simboliza o julgamento de Deus sobre os nossos pecados. A ira de Deus, ela é derramada sobre Jesus Cristo, para que Ele pudesse ser o nosso substituto.
A ira de Deus, ela cai sobre Jesus Cristo, para que Ele pudesse ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. A maior agonia, a maior aflição, o desamparo e o isolamento de Deus, ele cai sobre Jesus Cristo, para que eu e você fôssemos hoje amparados por Ele. E o pastor Hernandes Dias Lopes continua dizendo que o inferno, ele veio até o Calvário nesse dia, e o Salvador Jesus Cristo desceu a ele, experimentando os horrores do inferno no meu e no seu lugar. O sol, aquele que foi criado para brilhar, ele se escureceu em plena luz do meio-dia. É preciso dizer que não foi uma nuvem, não foi uma tempestade, muito menos um eclipse solar. Era o juízo de Deus caindo sobre Cristo, para que eu e você fôssemos amparados por Ele. A gente olha para a crucificação de Cristo e parece que tudo deu errado. Olhando para a crucificação de Cristo, podemos pensar, parece que tudo deu errado. A terceira reação que nós encontramos na crucificação de Cristo é também uma reação sobrenatural. Acompanhe comigo Lucas 23, verso 45. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Esse véu, ele separava o lugar santo do lugar santo dos santos. E José, um escritor do primeiro século, ele disse que esse véu, ele tinha um pouco mais de 10 centímetros de espessura, mas Joséfo disse que esse véu, ele era tão forte, que 4 juntas de boi não poderia separá-lo. Mas na crucificação de Jesus Cristo, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando para mim e para você que o acesso ao Pai, que outrora era permitido somente aos sacerdotes, agora todos têm acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui, toda a lei cerimonial, ela chega ao fim, porque Cristo a cumpriu. Outrora, somente o sumo sacerdote poderia chegar ao lugar santo do santo, onde se acreditava que Deus ali habitasse. E agora, por meio de Cristo, o véu se rasgou de alto a baixo, e eu e você temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, capítulo 10, verso 19, nos diz que Jesus Cristo nos abriu um novo e vivo caminho, a saber, pela sua carne. Agora, com a crucificação de Jesus Cristo, os pecadores não precisam mais de templo, os pecadores não precisam mais de altares, os pecadores não precisam mais de sacrifícios e muito menos de sacerdotes para se aproximarem diante de Deus, pois agora, através de Cristo, aquilo que era impossível, ele se torna possível, porque Cristo, na cruz do Calvário, ele rompe o véu que nos separava da presença de Deus. A gente olha para a cruz de Cristo e parece que tudo deu errado, mas a gente vai olhando a palavra de Deus e vê que não é assim. Olhando para a crucificação de Jesus Cristo, parece que de fato tudo deu errado. Mas eu queria mencionar aqui a quarta reação que nós encontramos na crucificação de Jesus Cristo. E a quarta reação que nós encontramos na crucificação de Jesus Cristo é uma reação divina. Olha só o que diz o texto que nós temos seguido. Lucas capítulo 23, o verso 46. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou.
Eu vou repetir. Então, Jesus Cristo clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. É preciso dizer que a morte de Jesus Cristo, ela foi real. De fato, Jesus Cristo morreu. A morte de Jesus Cristo, ela é real. E na sua morte, comprova a sua humanidade. Mas na sua morte, nós encontramos também a doutrina da união hipostática, que diz que Cristo era 100% Deus, mas 100% homem. Note, eu chamo a sua atenção que Lucas, ele escreve de forma intencional a expressão que Cristo entregou o seu Espírito. E a intenção de Lucas é nos mostrar que a morte de Cristo foi uma morte voluntária, que a morte de Cristo foi algo consciente. É preciso dizer que a morte de Jesus Cristo no Calvário não foi um acidente. A morte de Cristo no Calvário não foi um fracasso. É preciso dizer que Jesus Cristo, ele não foi morto porque Judas o traiu. É preciso dizer que Jesus Cristo não foi morto porque Pedro o negou. É preciso dizer que Jesus Cristo não foi morto porque os religiosos entregaram às autoridades romanas. É preciso dizer que Jesus Cristo não foi morto porque Pilatos o condenou. Jesus Cristo foi morto porque ele se entregou por nós. É diferente. Jesus Cristo foi morto porque ele se entregou por nós. Se nós olharmos João capítulo 10, verso 18, ele diz: ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu a dou de forma espontânea. Tenho poder para dar e para resgatá-la. E nós notamos que em Mateus capítulo 26, no verso 53, quando Judas e os soldados romanos foram prendê-lo, Pedro se levanta para defendê-lo e Jesus Cristo diz: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria 72.000 seres celestiais para me socorrer. Então é preciso que fique claro nesta noite que Jesus Cristo foi morto porque ele se entregou por nós. A quarta reação na crucificação de Jesus Cristo é uma reação divina. E eu vou repetir. Em casa as meninas falam: pai, você repete demais. Mas é para frisar. A gente olha para a crucificação de Jesus Cristo e parece que tudo deu errado. A quinta reação que nós encontramos na crucificação de Jesus Cristo, ela é também uma reação sobrenatural. E agora eu volto para o Evangelho de Mateus, capítulo 27, o verso 51, a parte B do versículo, falando da crucificação de Cristo também, que diz que na crucificação de Jesus Cristo, a terra tremeu. Diz lá Mateus 27, 51, parte B: tremeu a terra. O tremor da terra aqui não é um terremoto ocasional, é a criação reagindo pela morte do santo e do justo de Deus. O terremoto aqui, o tremer da terra, é algo ocasional, não é algo ocasional, é a criação reagindo à crucificação de Jesus Cristo. Quando a terra treme aqui, eu entendo que os fundamentos deste mundo, eles foram abalados diante da crucificação de Jesus Cristo.
A natureza reage de forma sobrenatural à crucificação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente é levado a olhar para a crucificação de Jesus Cristo e dizer: parece que tudo deu errado. A sexta reação que nós encontramos na crucificação de Jesus Cristo é também uma reação sobrenatural. E seguindo Mateus agora, no capítulo 27, versículo 51, a parte C diz: fenderam-se as rochas. Falando da crucificação de Jesus Cristo, Mateus diz que fenderam-se as rochas. As rochas são quebradas. Aquilo que parecia firme e inabalável, agora cede diante do Cordeiro que foi morto para tirar o pecado do mundo. As rochas são quebradas, se fendem diante do Cordeiro que tira o pecado do mundo. É a natureza reagindo à crucificação do Santo de Deus. E a gente olha para a crucificação de Cristo e fala: parece que tudo deu errado. E a sétima reação que nós encontramos na crucificação de Jesus Cristo, ela também é sobrenatural. Ela está em Mateus 27, 52, verso 53, que diz o seguinte: preste atenção: abriram-se os sepulcros agora, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Humanamente falando, o sepulcro, ele representa o fim de toda a humanidade. Tanto é que lá está escrito: fulano, data de nascimento, data que faleceu. Então eu sou levado a entender que o sepulcro parece o fim de toda a humanidade, o limite de toda a humanidade. Mas interessante que na crucificação de Jesus Cristo, o limite de todo mortal é derrotado, e ele se dobra diante de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque somente Jesus Cristo pode abrir um novo caminho, onde só havia outrora a morte. Mortos são ressuscitados, mostrando para mim e para você que não há impossíveis para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que creem no Santo de Deus. Eu quero te dizer que o sacrifício de Cristo, ele transcende o tempo, ele vence a morte, trazendo esperança para aqueles que estavam mortos em seus delitos e nos seus pecados. Interessante é que a Bíblia diz que muitos corpos dos santos são ressuscitados. E sabe o que é isso? Isso é uma prévia do que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. O texto diz que corpos de santos, e eu entendo que a ressurreição para a vida é para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Vamos lá, vamos trazer para nós. Eu entendo que a mensagem do Evangelho, eu entendo que a mensagem de Cristo, ela nos ensinam duas coisas importantes. A primeira coisa que a mensagem do Evangelho nos ensina é a urgência de anunciar o Evangelho. A primeira coisa que aprendemos com a mensagem da cruz, a urgência de anunciar o Evangelho. E a segunda coisa que a gente aprende com a crucificação de Cristo, que é a urgência de crer no Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quanto tempo
nós temos de vida. Por isso que uns têm que pregar e outros têm que crer, porque de fato nós não sabemos quanto tempo de vida nos resta. E quando eu penso nessas duas verdades, nestes dois ensinos, eu me lembro daquele filme, ou melhor, eu me lembro do navio Titanic, o navio que afundou no dia 15 de abril de 1912, no meio do Atlântico Norte. Diz o relato que ele saiu do sul do Reino Unido, com mais de 3.300 pessoas, e após o naufrágio, morreram mais de 1.500 pessoas. A Laura lá em casa já viu tantas vezes o Titanic, que na última vez o Jack se salva. Nunca vi gostar do Titanic. Mas interessante é que se você vê o filme Titanic, Hollywood, ele não nos conta todas as verdades. Uma coisa que Hollywood não fala para mim e para você é que entre as vítimas do Titanic estava o pastor John Harper. O pastor John Harper, diz a história, que ele pregou sem cessar o evangelho aos passageiros do Titanic, enquanto o terrível ato acontecia. Em um ato de bravura, ele pega o seu colete de salva-vida e ele entrega para um homem não salvo. E ele disse para ele: você precisa mais do colete salva-vidas do que eu. Conta-se que pastor John Harper vai à sua cabine, ele pega a sua filha pequena de colo, ele era viúvo, se eu não me engano, ele a coloca num bote de salva-vida, lhe dá um beijo e com lágrimas dos olhos ele diz: um dia nos veremos novamente. E aquele pastor, de forma sem cessar, gritando, ele começa a dizer: no bote, crianças, mulheres e não salvos. Para os botes, mulheres, crianças e não salvos. Vou adiantar a história. Já no mar, pastor John Harper foi visto nadando em direção às pessoas, anunciando o evangelho, antes tentando levá-las a Cristo, antes que o mar tornasse o túmulo de cada uma delas. Conta-se a história que John Harper viu um jovem abraçado a um pedaço de madeira e gritou para ele: sua alma está salva? E o rapaz disse que não. E o pastor disse: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Estas foram as últimas palavras do pastor John Harper. Preste atenção: das pessoas que não estavam nos botes, apenas 6 pessoas se salvaram, e entre elas o jovem que ouviu o evangelho através do pastor John Harper. Tempos depois do naufrágio, esse jovem participou de uma reunião cristã e ele testemunhou: eu ouvi a última mensagem do pastor John Harper e me tornei um crente em Cristo Jesus. A história do Titanic, ela virou um livro, e uma editora confiável chamada da Meia-Noite, ela lançou um livro, O Último Herói do Titanic. A mensagem do Evangelho nos diz que devemos pregar a todo tempo, porque não sabemos quanto tempo de vida as pessoas têm. A mensagem do Evangelho diz que você deve crer em Cristo, porque você não sabe quanto tempo de vida você tem. Essa é a mensagem do Evangelho. A cruz de Cristo, ela não é o fim, ela é a salvação para todo aquele que nele crê. A mensagem do Evangelho traz o aviso que o navio foi atingido pelo iceberg. Ou melhor, a mensagem do Evangelho diz que o pecado
contaminou o homem lá atrás, na pessoa de Adão. Nós vimos nesta noite que Jesus Cristo, ele foi crucificado entre dois ladrões. E algo importante que eu queria te dizer: Jesus Cristo, ele foi crucificado no centro, entre dois ladrões. Sabe por quê? Porque a crucificação de Jesus Cristo, ela divide a história da humanidade. John Charles Riley, ele disse algo interessante para eu finalizar. Ele diz que na crucificação de Cristo, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se ilude. Eu vou repetir, grave essa frase: na crucificação de Cristo, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. E eu finalizo dizendo: se o barco afundar, você está salvo? Eu vou adiantar o processo. O barco está afundando. Começou em Adão, o barco está afundando. Você já é salvo? O barco está afundando, e ao contrário do Titanic, só existe um bote pelo qual possamos nos salvar do pecado que começou em Adão, e esse bote se chama Jesus Cristo, o Santo e o Justo de Deus. Ao contrário do meu curso de mágica, na cruz de Cristo encontramos a verdadeira vitória. Amém, irmãos? O barco vai afundar. Você já é salvo? O bote está aí, e o bote é Jesus Cristo. Parece que a crucificação de Cristo deu errado, mas a crucificação de Cristo é a única coisa que deu certo nesse mundo. Que eu e você abracemos esse bote para chegarmos à presença de Deus. Vamos, Marcão.